Dia, alunos da primeira série do Colégio Miguel Couto. Quem fala aqui é o professor Paulo Supimpa para mais uma aula de filosofia, aula 13, que eu dividi em duas, 13A e 13B, para não ficar muito longo. E nós vamos abordar aqui as diferenças, né, entre Platão e Aristóteles. Vamos mostrar para vocês aqui o quanto as duas obras se relacionam. Elas convergem em vários pontos, mas divergem também em muitos outros, de maneira até antagônica, ou seja, oposta, né? De acordo com o tema que a gente for abordando. Dessa maneira, você vai estudar, vai fazer uma revisão dos dois ao mesmo tempo, né? Essa aula costuma ser muito útil para quem vai estudar a filosofia clássica grega, né? Lembrando que Aristóteles foi amigo e discípulo de Platão durante bastante tempo, né? Ele foi aluno da Academia de Platão por 19 anos. Mas ele rompeu em boa parte com os ensinamentos do mestre e tudo indica que principalmente após a morte de Platão é que ele passou a elaborar o seu sistema filosófico com mais profundidade, com mais riqueza de detalhes. E foi justamente a partir das críticas ao pensamento de Platão, sobretudo com relação à teoria das ideias de Platão, da qual ele discordava bastante. Vamos lá então. Bem, como você aprendeu em Platão, ele recebeu influência decisiva da religião órfica e pitagórica, alimentando muitas vezes mais fé do que a ontologia dialética. Já Aristóteles pretendeu indubitavelmente dedicar maior rigor ao discurso puramente teórico-científico, buscando distinguir bem o que se fundaria unicamente no logos daquilo que se funda em crenças místicas. E aí, nessas duas figuras, você já começa a identificar uma diferença entre os dois. Um Platão à esquerda mais metafísico, pensando nas coisas espirituais, além do mundo sensorial, um outro mundo, era um dualista, um mundo transcendental, enquanto você encontra um Aristóteles mais ontológico. Qual é a diferença entre metafísica e ontologia? Isso é importante saber. Então, quando a gente pensa muito em Platão, pensa em metafísica, aquilo que está além da natureza, além da nossa percepção sensorial, como, por exemplo, esse outro mundo, a alma, o espírito, etc. Quando você pensa num Aristóteles, que também buscou enxergar as causas das coisas no mundo, ele tinha uma visão mais científica, uma visão mais ontológica. Então você pode pensar o seguinte, que os dois observavam uma postura metafísica, só que Platão era metafísico e Aristóteles mais ontológico. Toda ontologia é metafísica, mas nem toda metafísica é ontológica. A ontologia seria uma visão mais racional, mais científica a respeito daquilo que a gente não concebe, não vê através dos sentidos. Então, um Platão mais místico, mais metafísico, um Aristóteles mais científico, mais ontológico.
Nesse slide, mais ou menos um complemento do que a gente viu no anterior. Você vai pausar o texto, pausar a apresentação, por favor, para dar uma lida aí na diferença entre imanência e transcendência. E eu gostaria de acrescentar para você que, lembrar a você que o filósofo Platão, ele era um dualista. Ele admitia a existência de dois mundos, né? Uma realidade imanente, aqui terrena, que se mistura à natureza terrestre, e uma transcendente, né? Na sua doutrina. Ele, então, estabeleceu essa diferença entre as duas, digamos, as duas realidades. Vamos botar realidade aí entre aspas, tá? Uma realidade terrena, material, sensível, e outra realidade metafísica, imaterial, suprassensível. Pelo desenho você vê aí a ideia do filósofo, né, que está no mundo terreno, numa natureza imanente, terrena, natural, material, mas ele consegue enxergar a causa de tudo isso, que está além, em outro mundo, num mundo transcendente, que está além da nossa percepção sensorial. E ele não faria isso com os olhos, ele faria isso com a razão, a racionalidade e a dialética, e também com o poder de abstração. Realismo, Aristóteles. Idealismo, Platão. Realismo pressupõe uma investigação baseada nos fatos. O real está acima do ideal. É a primazia do objeto no ato de conhecer. O conhecimento se dá pelo que o objeto é e permite conhecer. E o idealismo? Metafisicamente, ideal se opõe a real. Ideal, aquilo que satisfaz a todas as exigências do pensamento, mas aqui lhe falta a realidade, a existência. Platão muitas vezes é criticado como tendo uma mão sempre apontada para o céu transcendente, enquanto que Aristóteles é retratado com a mão indicando a Terra, a empírica e imanente esfera dos fenômenos. Alguns outros autores mais espiritualistas reclamam que faltou a Aristóteles justamente uma inspiração mística, religiosa, cuja aura poética encontrava em Platão uma particular ressonância, um destaque. E vamos continuar com a diferença entre os dois, né? Veja só, um Platão que se interessou pela matemática, mas não pelas ciências empíricas, com a exceção da medicina. E, em geral, não teve lá muito interesse pelos fenômenos naturais, empíricos, né? Aristóteles não. Aristóteles, ao invés disso, teve um grande interesse por quase todas as ciências empíricas e um escasso amor, digamos assim, pelas matemáticas, não é? Ele apaixonou-se também pela coleta e classificação de dados empíricos e que são usados até hoje na biologia, né, atual. Platão, além de filósofo, foi também um místico. Aristóteles, ao invés de, além de filósofo, foi também cientista.
Então, nós temos já bem caracterizado isso, hein, galera? Olha só, um Platão idealista, transcendental, e embora dividisse o mundo em dois, ele privilegiou o transcendente, né? Já Aristóteles, você pode associar um realismo quase empírico. Dizem que ele dissecou um golfinho e descobriu que era mamífero. Enfim, sua nomenclatura em biologia, como eu falei, é usada hoje até os dias de hoje. Né? Você estudou isso em biologia, classe, gênero, espécie, etc. Pois bem, isso deriva dos estudos de Aristóteles. Então, veja, para Platão a verdade seria metafísica, a verdade está em outro mundo além da nossa percepção sensorial. Para Aristóteles, a verdade é uma correspondência perfeita entre sujeito e objeto, entre a mente e o mundo. Então, a correlação perfeita entre o que você percebe no mundo e a sua mente seria para ele a noção perfeita de verdade, quando a mente corretamente se adequa ao mundo ao seu redor. Uma outra diferença interessante estaria na política. Para Platão haveria uma política ideal, universal, que deveria ser aplicada por todos os povos. O Estado para Platão, perfeito, deveria valer por possuir 4 virtudes fundamentais: sapiência, coragem, temperança ou disciplina e justiça. E Aristóteles não, ele dizia que a vocação de cada povo deve determinar o seu sistema de poder. E aí você vê os critérios, né, qualitativos e quantitativos na estrutura política possível para Aristóteles. Você pode ver aí acompanhe no quadro, por favor, governo de um só, monarquia. E se for corrupto, se for corrompido, é uma tirania. Governo de poucos, aristocracia. Se for corrompida, vai ser uma oligarquia. Governo de todos, politeia, ou constitucional, como está aí. E se for corrompida, democracia, demagogia. Bem, aí tem algumas considerações, não é? Tem gente que fala politeia como sendo o governo de todos, e a democracia seria a corrupção da politeia. Claro que você sabe que os conceitos mudam, variam com o passar do tempo. Se você for atualizar isso aí, você teria que pegar a democracia, passar para a esquerda, tira a politeia, ou politeia, como está aí, e põe democracia, governo de todos. Se for degenerada, corrompida, seria uma demagogia. Mas Aristóteles colocou como politeia e democracia. Então, a democracia seria, assim, a degeneração, a corrupção da politeia. Perfeito. Vamos lá, então. Bem, um Platão dualista, já falamos, porém um Aristóteles monista, que nunca aceitou o dualismo platônico. Ele dizia o seguinte: não faria sentido que o mundo físico natural tivesse sua causa em outro mundo.
Bem, nesse slide vamos ver o seguinte. Para Platão, o conhecimento seria obtido por recordação da alma, lembra? A alma, ao incorporar, ela esquecia do conhecimento que tinha no mundo das ideias. Então, para Platão, o contato com o mundo material se dava pelos sentidos, que geravam ilusão, uma influência direta de Parmênides, né? Que teria sido uma das suas inspirações. Para Aristóteles, o conhecimento se dava através de 6 formas. Veja aí no slide. Sensação, percepção, imaginação, raciocínio, memória, intuição. O conhecimento, então, para Aristóteles, vem do contato com o mundo. O mundo sensível e o inteligível se completam. Lembrando que inteligível é aquilo que pode ser conhecido através da razão. Bem, Platão tinha na dialética como a ciência superior, que era exatamente contra a doxa, que seria opinião do senso comum. É produzido pelos sentidos, uma ilusão. Já Aristóteles considerava que a ciência da natureza estava nas coisas, nos princípios, nas causas, elementos palpáveis, naturais. Para Aristóteles, então, só existe ciência no universal, não no particular. E o conhecimento seria obtido por demonstração lógica. Então, ciência é o conhecimento sobre as causas. No livro Fédon, Platão escreveu que as ideias são a causa das coisas, uma noção metafísica. As ideias seriam as formas perfeitas que estão em outro mundo e que o nosso mundo seria cópia dessas formas, dessas ideias. Mas, segundo Aristóteles, isso era uma coisa incompreensível, com a substância e sua causa pertencentes a mundos diferentes, como nós já falamos. Ou pior, mundos antagônicos, né? E aí eu pediria que você pausasse a apresentação para dar uma lida rápida aí nesse pequeno texto. Uma diferença entre eles gritante seria com relação aos sentidos. Isso tem que ficar bem claro para você. Então, lembra que Platão ele negava os sentidos como sendo algo fundamental para o conhecimento. Para ele, inclusive, os sentidos prejudicavam, iludiam a aquisição de conhecimento. Aristóteles não. Ele partia do sensível, do material, do observável. Aristóteles, inclusive, afirmou que quando se fala em conhecimento, a gente tem que levar em conta que pode ser especulativo, prático ou criativo, poético. E que cada um desses termos denota uma relação. Ou o conhecimento ele especula sobre alguma coisa, ou ele pratica alguma coisa, ou ele cria alguma coisa. Então, fechamos aqui a aula 13A. Já voltamos então com a aula 13B.